Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas sobre experimentos com sistemas de controle. Vamos continuar falando do controlador PID, porém agora vamos controlar um sistema de segunda ordem. Neste experimento, iremos aprimorar as nossas habilidades na utilização de microcomputadores para o controle de sistemas dinâmicos, reforçando os conceitos das ações de controle proporcional, integral e derivativa. Continuaremos implementando e sintonizando controladores P, PI, PD, PID, incluindo o filtro da ação derivativa e o filtro anti-reseto INDAP, porém agora, como foi dito, para um sistema de segunda ordem. Continuaremos utilizando os mesmos equipamentos que já vínhamos utilizando anteriormente, mas vamos entender um pouco mais dos sistemas de segunda ordem. Um sistema de segunda ordem ideal, em malha aberta, irá apresentar dois polos, mas nenhum zero. Ou seja, no numerador da função de transferência, teremos apenas um ganho, enquanto que no denominador teremos um polinômio de segunda ordem, em S. Tirando as raízes desse polinômio, nós vamos ter algo desse tipo. As duas raízes estarão em menos que si ômega n, mais ou menos ômega n raiz de que si ao quadrado menos 1. De onde vemos que podemos ter três possibilidades. Que si vai ser sempre positivo, mas quando ele estiver entre 0 e 1, o sistema é dito subamortecido. E ele vai apresentar dois polos, formando um par complexo conjugado. A resposta do sistema será, então, uma resposta oscilatória. Quando que si for igual a 1, diremos que o sistema é criticamente amortecido. E ele vai apresentar dois polos reais iguais, uma vez que esta parte do mais ou menos ômega n raiz de que si ao quadrado menos 1 será igual a zero. E quando que si for maior do que 1, o sistema será sobreamortecido ou superamortecido, apresentando dois polos reais distintos. Quanto maior for o valor de que si, mais a resposta desse sistema de segunda ordem se aproxima de um sistema de primeira ordem, com um dos polos se aproximando do eixo imaginário, enquanto o outro tende a menos infinito. No caso do sistema subamortecido, ou seja, o sistema que apresenta uma resposta oscilatória, existem algumas características que são muito determinantes, são muito importantes para a caracterização deste sistema. Temos então o tempo de subida, que pode ser marcado de 0 a 100% da primeira resposta, ou seja, desde que parte do equilíbrio inicial, antes da aplicação do degrau, até o ponto em que atinge o seu valor de estabilização pela primeira vez. Esse tempo de subida também pode ser calculado de 5% a 95%, ou seja, você começa a marcar o tempo quando a resposta chega em 5% do valor de estabilização e para de marcar quando chega em 95% do valor de estabilização. E também é muito comum utilizar o tempo de subida de 10 a 90%. Esses tempos de subida que não são de 0 a 100%, eles são muito úteis para lidar com atraso de transporte, com sistemas superamortecidos que não chegam em 100% da resposta nunca, ou matematicamente chegam para um tempo infinito. Então, muitas vezes, eles são muito mais usados do que o tempo de subida de 0 a 100. O tempo de 5 a 95 ou de 10% a 90%. Outra característica é o tempo de pico ou o instante de pico, que é o instante de tempo desde a aplicação do degrau até o momento em que é atingido o maior valor, que também é conhecido como máximo sobre sinal ou overshoot, que pode ser medido de forma absoluta do valor de estabilização até o valor máximo atingido, ou mais comumente utilizado em percentual, né? Dividindo-se esse valor pelo tamanho do degrau aplicado. E por fim,
mas não menos importante, o tempo de acomodação ou tempo de estabilização, que é o tempo necessário desde a aplicação do degrau até que a resposta do sistema entre numa faixa em torno do valor final que seja considerada satisfatória, né? Pode ser mais ou menos 2%, mais ou menos 5%, também podem ser outros valores, mas esses dois são os mais utilizados. Então, por exemplo, para um sistema de segunda ordem, com dois polos complexos conjugados, ou seja, o sistema oscila, né? E nós damos um degrau unitário, esse sistema tem um erro zero ou muito próximo disso, ele irá oscilar até um momento em que a oscilação dele estará contida entre os valores de 1 mais 5% e 1 menos 5% de 1, que foi o degrau aplicado. Quando a resposta do sistema entrar nessa faixa e não mais sair, a menos que seja dada uma outra entrada diferente, mas para esta entrada degrau ele não vai mais sair, esse instante em que ele entra nessa faixa e não sai mais, é considerado o tempo de acomodação. Bem, o que nós vamos fazer nesta nossa experiência 2B? Basicamente, vamos aplicar o mesmo controlador PID que nós já usávamos anteriormente, porém agora, ao invés de utilizar como realimentação o sinal do tanque 1, o nível do tanque 1, vamos utilizar o sinal do tanque 2. Vamos utilizar o valor do nível do tanque 2 para fazer a realimentação. Só com isso já estaremos controlando um sistema de segunda ordem. Ao controlar o nível do tanque 2, não temos mais nenhum controle sobre o nível do tanque 1. O valor do nível do tanque 1 passa a ser apenas algo inerente ao sistema, ou seja, esta variável, nível do tanque 1, passa a ser uma variável interna, sobre a qual não temos uma atuação direta. Então, nessa situação, simplesmente a aplicação daquele saturador que limita a tensão de entrada entre menos 4 e 4 para não queimar o motor que aciona a nossa bomba, já não garante a total segurança na operação do sistema. Precisamos, além disso, observar algumas outras condições. Por exemplo, a bomba não pode dissolver água, ela não pode sugar, bombear negativamente água para fora do tanque 1 se não houver água no tanque 1. Além disso, nenhum dos dois tanques pode transbordar. Ou seja, ela não pode continuar bombeando água, não pode haver uma tensão positiva alta se o nível do tanque 1 já estiver alto. Para resolver esse problema, precisamos implementar algumas lógicas, chamadas de lógicas de segurança ou lógicas de intertravamentos, que irão garantir uma operação segura no nosso sistema. Podemos usar alguns blocos lógicos de teste de valores e, para organizá-los, podemos colocá-los dentro de um subsistema, criando um bloco de intertravamentos. Uma lógica para fazer a nossa trava de nível baixo no tanque 1 seria testar o seguinte: se o nível do tanque 1 estiver muito baixo, por exemplo, menor do que 3 centímetros, e a tensão de entrada for negativa, ou seja, se a bomba ainda estiver sugando água, então a gente vai enviar uma tensão zero, uma tensão nula, desligando a bomba, né? Como essa figura aí, trava LL. Outra trava seria a trava de nível alto, a trava HL, né? Que a gente poderia testar o seguinte: se o nível do tanque 1 estiver muito alto e tivermos enviando uma tensão positiva também muito alta para a bomba, a tensão deverá ser limitada a um determinado valor. Se ela for limitada a um determinado valor, não haverá transbordo do tanque 1, a menos que ele esteja entupido. Então, esta tensão que a gente vai utilizar, a gente vai testar o sistema em malha aberta e vai verificar que valor de tensão
estabiliza o nosso tanque num determinado nível. Por exemplo, realizando alguns testes com um modelo de simulação em malha aberta, eu observei que uma tensão de 3,2 volts mantém o nível constante aproximadamente em 29 centímetros. Então, se a tensão enviada for maior do que 3,2 e o nível atingir 29 centímetros, eu vou limitar a tensão enviada em 3,2. Além disso, se nenhuma dessas duas condições forem atingidas, em um que a gente pode chamar de uma operação normal, ainda temos que respeitar o limite de saturação do atuador entre menos 4 e 4 volts. E agora nós precisamos criar uma lógica que vá fazer com que passe para a planta, para a tensão de entrada, o valor adequado. 0, se a gente atingir a trava de nível baixo, 3,2, se a gente atingir a trava de nível alto, ou o valor calculado pelo PID, porém saturado entre menos 4 e 4, se nenhuma dessas travas forem atingidas. Para implementar essa lógica, escolhi usar um bloco chamado chave multiportas. É um bloco onde nós temos uma entrada de comando na parte superior do bloco e podemos configurar a quantidade de entradas de dados que nós desejamos. Como nós temos 3 condições de operação com 3 tipos de tensão diferentes, limitada em 0, limitada em 3,2 ou a própria tensão calculada, porém saturada entre menos 4 e 4, vamos criar 3 portas de dados e colocar cada uma dessas entradas em uma dessas portas. Então, o nosso subsistema, com os nossos blocos de teste, ficaria dessa forma. Temos aqui a nossa chave multiportas, com um valor de 3,2 na entrada 1, de 0 na entrada 2, e o valor do sinal de controle após passar pelo saturador, entrando na porta 3. Temos que concluir a nossa lógica encontrando uma forma de selecionar essas portas. Aqui é muito útil a gente entender que esses blocos de teste lógico, menor ou igual a 3, menor que 0, maior ou igual que 3,2, eles me dão uma saída 1 quando a condição do bloco é satisfeita e uma saída 0 quando a condição não é satisfeita. Então vamos usar esses valores para fazer algumas operações algébricas para determinar um valor 1, 2 ou 3 a ser colocado na porta de controle da nossa chave multiportas. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a saída dos dois blocos na trava de nível baixo e vamos colocar ela negativa num somador. Vamos também multiplicar as duas saídas dos blocos de teste da trava de nível alto. O resultado desse produto nós vamos multiplicar ainda por um ganho 2 e colocar também negativamente num somador. E ainda nesse somador vamos colocar uma constante 3. Então analisemos o que acontece na saída desse somador. Se nem a trava de nível baixo, nem a trava de nível alto forem ativadas, ou seja, se pelo menos uma das duas condições de cada trava for 0, o produto dá 0, chega 0 em cada porta negativa e chega um 3 na porta positiva. Então, o que sai do somador é 3 e o valor a ser enviado para a saída do nosso bloco de intertravamentos é o que está colocado na porta 3 da nossa chave multiportas. Ou seja, o valor do sinal de controle calculado após passar por um bloco de saturação. Se as duas condições da trava de nível baixo forem ativadas simultaneamente, ou seja, se o nível do tanque de cima estiver abaixo de 3
e a tensão for negativa, os dois blocos terão saída 1. O produto dará 1 e nós teremos na saída do somador a constante 3 menos 1, 2. Porta 2 da nossa chave multiportas recebe um valor constante de 0. Então a saída do nosso bloco de intertravamentos será uma tensão 0 para acionar a bomba. E caso a nossa trava de nível alto seja ativada, nós teremos a tensão maior do que 3,2 e o nível do tanque 1 maior do que 29 centímetros. Ambas as saídas serão 1. O produto dará 1, multiplicado por 2, 2. Obviamente que se essas condições são satisfeitas, as condições da trava de nível baixo não são satisfeitas. Então chega aqui um 0, aqui chega um 2 e aqui chega um 3. 3 menos 2 menos 0, 1. Então a nossa chave multiporta passará para a saída a entrada conectada à porta 1, ou seja, 3,2 volts. Desta forma, nós teremos sempre uma tensão de operação que garante a segurança operacional do nosso sistema. A única possibilidade que existe de haver um problema é caso haja um entupimento dos tanques. Note que se o tanque de cima entupir, mesmo que eu garanta um nível de tensão de 3,2, o que em condições normais de operação não transbordaria o tanque, mas se a saída dele estiver entupida, tem uma tensão positiva, está bombeando água. Então ele irá transbordar. Para evitar isso, um caso de entupimento é um caso drástico, onde qualquer situação de operação irá transbordar os tanques. A única opção que nós temos em situações como essa é simplesmente parar a operação, realizar o que é chamado de shutdown, ou desligamento total da planta, para evitar danos. Então nós vamos acrescentar aqui um bloco lógico de maior ou igual que 30, com um bloco de stop simulation, de parada forçada da simulação, tanto para o nível do tanque 1, quanto agora para uma terceira entrada do nosso subsistema de intertravamentos, que é o nível do tanque 2. Então notem que no nosso subsistema de intertravamentos entrará na primeira porta o próprio sinal de controle gerado pelo PID, na segunda porta uma realimentação, digamos assim, do nível do tanque 1 e numa terceira porta o sinal do nível do tanque 2. E sairá do nosso sistema de intertravamentos um sinal de controle seguro, respeitando todas essas travas que foram implementadas e pronto para alimentar o nosso sistema, fazendo funcionar a nossa bomba e, com isso, levando o líquido até os tanques. Nosso sistema total poderá ficar algo desse tipo aqui. Depois do nosso PID, o sinal de saída do nosso PID passa por todos os intertravamentos. O cálculo do INDAP é feito com sinal calculado pelo próprio PID e o sinal após o intertravamento. Aqui eu usei uma chave manual, igual a essa chave que a gente usa para selecionar se a entrada será uma constante ou uma senoide. Eu usei aqui para selecionar se o sistema será de primeira ou segunda ordem, ou seja, na entrada da chave eu coloquei o nível do tanque 1 e o nível do tanque 2. E a saída da chave vai para o comparador. Então, clicando duas vezes aqui, eu posso simular o sistema de primeira ordem ou o sistema de segunda ordem. Isso facilita para que a gente possa fazer diferentes testes. Além disso, como a gente agora está controlando um sistema de segunda ordem, o que pode ser um pouco mais sensível do que o sistema de primeira ordem testado anteriormente, vamos aliviar um pouco mais nos nossos ruídos. Vamos entrar lá no bloco onde estão implementadas as equações da dinâmica da planta e temos os nossos dois blocos de ruídos aditivos para o nível do tanque 1 e para o nível do tanque 2. Nós já havíamos, na experiência anterior, reduzido o limite máximo e mínimo desses ruídos para menos 0,1 e 0,1 centímetros.
E agora vamos mudar o tempo de amostragem, o sample time desse sistema, para 0,7 no ruído do sensor 2 e 0,5 no ruído do sensor 1. Agora estamos prontos para começar os nossos testes. Vamos fazê-los da mesma forma como a gente fez no sistema de primeira ordem. Porém, como agora nós temos o PID totalmente implementado, para testar apenas um controlador P, nós vamos fazer os outros ganhos iguais a zero e variar o ganho Kp. Depois, para testar o controlador PI, vamos fazer o KD igual a zero e variar os valores de Kp, Ki e o K do anti-windap, né? Fazendo o K do anti-windap igual a zero, testamos um PI puro. Depois, com valores diferentes de zero no K de AW, vamos testar o PI com o anti-windap. E por fim, podemos fazer o PI, o KI e o K de AW igual a zero e testar o nosso PID com o filtro, o nosso PD, desculpem, com filtro derivativo. A última coisa que temos a fazer é testar o nosso PID completo, variando todos os ganhos e analisando o comportamento do sistema. Então era isso, pessoal. Obrigado por assistirem a mais essa aula. Nos vemos na próxima.